Olá, bom dia! Este é o Visual, um programa acessível da TV Brasil. E aqui o surdo recebe a informação em Libras. É isso aí, em nossa página do Facebook você encontra mais notícias do mundo da acessibilidade e dos bastidores do nosso programa. Acesse facebook.com/visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. Olimpíada 2016. Você sabia que o futebol foi o segundo esporte coletivo a fazer parte dos Jogos Olímpicos, atrás apenas do polo aquático? E é uma história que a gente vai conhecer melhor agora. O futebol é disputado nas Olimpíadas desde Paris, em 1900. No Rio, 16 seleções vão participar da competição masculina e 12 da feminina. O Brasil vai contar com Neymar para finalmente tentar conseguir a inédita medalha de ouro. Em Londres, Neymar também entrou em campo, mas voltou para casa com medalha de prata, depois de uma atuação fraca na final contra o México. Outras estrelas brasileiras também perderam decisões olímpicas. Dunga estava na equipe derrotada pela França na final dos Jogos de Los Angeles, em 84. E a dupla Bebeto e Romário também ficou com a prata, em 88, na Olimpíada de Seul. As meninas brasileiras também nunca conquistaram ouro. O time com Marta em campo perdeu 2 decisões contra os Estados Unidos, em Atenas e Pequim. O esporte mais popular do Brasil também tem 2 modalidades paralímpicas: o futebol de 5, onde os atletas não enxergam, e o futebol de 7, destinado a jogadores com paralisia cerebral. No futebol de 5, o Brasil é tricampeão paralímpico e, mais uma vez, é apontado como favorito. No campo, os atletas se orientam com o som de um guizo, que é colocado na bola. O goleiro é o único que enxerga. Outro esporte com bola, disputado por cegos na Paralimpíada, é o goalball. O esporte foi criado em 1946 para ajudar a reabilitação de soldados que ficaram cegos na Segunda Guerra Mundial. 30 anos depois, se transformou em modalidade paralímpica. Na quadra, 3 jogadores de cada lado. Uma equipe lança a bola, que também tem guizos, e a outra tenta defender. O objetivo é igual ao do futebol: fazer gols. Em Londres, a equipe brasileira de goalball ficou com a medalha de prata. Voltando para o gramado, no futebol de 7, a equipe paralímpica brasileira tem um desafio igual ao da seleção olímpica: conquistar o primeiro ouro. Já temos a prata e o bronze. Em Londres, a equipe de futebol de 7 ficou em 4º lugar. O meia Jean estava lá e também vai disputar os Jogos do Rio. Agora ele acredita que o final será diferente. Na última Paralimpíada escapou, mas dessa vez, como o nosso país, com a nossa nação, torcendo do nosso lado, nós não podemos dar mole. Com certeza vem essa medalha de ouro. Wanderson, que já foi eleito 2 vezes o melhor jogador do mundo no futebol de 7, também vai voltar a vestir a camisa amarela e sonha com a medalha de ouro. A equipe está se preparando muito bem, né, para essas Paralimpíadas, e se Deus quiser vai dar tudo certo e a gente vai conquistar essa tão sonhada medalha de ouro. O Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem, no Rio, vai ser responsável pela maioria dos testes de doping nas Olimpíadas. O desafio é garantir competições limpas e o cumprimento de padrões internacionais de controle. O Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem é coordenado pelo Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Durante os Jogos, ele deve realizar aproximadamente 6.000 exames. 90% dos resultados sairão em até 24 horas. Para dar conta da demanda, mais de 400 pessoas estarão envolvidas no trabalho, incluindo 90 especialistas internacionais. Os profissionais vão identificar mais de 500 substâncias proibidas pela Agência Mundial Antidoping, por meio do sangue e da urina dos atletas. Há 40 dias, a Agência Mundial Antidoping suspendeu o laboratório brasileiro. O motivo seria o não cumprimento de padrões internacionais. Só no dia 20 de julho, a agência retirou a suspensão e autorizou a realização dos testes durante os Jogos. A responsabilidade aumentou depois das denúncias envolvendo casos de doping de atletas russos. O chefe do Centro de Controle de Dopagem garante que o local está capacitado para o trabalho que vem por aí. A qualidade dos exames aqui, elas estão garantidas pela tecnologia
absolutamente moderna e atual, que foi colocada dentro do laboratório, os quadros do laboratório que foram intensamente treinados nos últimos 3 anos e, principalmente, os especialistas dos demais laboratórios da Agência Mundial Antidopagem, que são acreditados por ela, que virão colaborar durante os Jogos. O Comitê Internacional aprovou a entrada de 5 novos esportes nos Jogos de Tóquio em 2020. A decisão foi aprovada pela Assembleia do Comitê Olímpico Internacional, que termina amanhã no Rio. Karatê, escalada esportiva, beisebol e a versão para as mulheres, o softball, surf e skate, foram as modalidades aprovadas para ingressarem no programa dos Jogos de Tóquio em 2020. Essa já é considerada a mais abrangente evolução do programa dos Jogos Olímpicos. O principal objetivo do COI é tornar a Olimpíada mais atrativa para os jovens. Cantor, pintor, escritor, dançarina. O acesso à informação é central para a inclusão. Por isso, garantir acessibilidade comunicacional é possibilitar o direito à participação das pessoas surdas na vida pública do país. A língua brasileira de sinais, Libras, é a língua utilizada pela comunidade de surdos no Brasil, podendo ser adquirida através do canal Espaço Visual. Neste sentido, um profissional que é determinante para que esse processo de inclusão ocorra é o intérprete de Libras. Um mercado em plena expansão, segundo alguns especialistas. E para falar melhor sobre o assunto, nós convidamos Tiago Carlos da Silva, bacharel em Direito e intérprete de Libras no Colégio Pedro II do Rio de Janeiro. Bom dia, Tiago. Bom dia. Esses profissionais realmente estão em expansão, a contratação deles? Sim, bom dia, Davi. Bom dia. A gente tem um fomento agora bem grande com relação ao profissional intérprete de Libras, até por conta da lei. Então, a gente está começando a ocupar os espaços públicos nesse sentido. E, por isso, os intérpretes estão começando a aparecer bastante aí no mercado de trabalho. E quais são as principais áreas da atuação do intérprete? A princípio era a educação, né? Mas agora a gente tem visto o intérprete, por exemplo, no teatro, o intérprete na própria TV, né? Como aqui. Mas assim, a gente, enquanto intérprete, precisa ainda ocupar muito espaço. Você é bacharel em Direito, Sim. Não é isso? E também intérprete. Como é que se deu essa mudança de rumo? Quando eu ainda estava fazendo a graduação em Direito, eu fiz um concurso público e fui aprovado na área da educação. Então, eu entrei para a área da educação nesse sentido e lá foi oferecido um curso gratuito de língua de sinais. Eu já tinha um interesse pequeno, mas fui lá fazer, porque era de graça. E ali acabei me apaixonando, né, pela área. Terminei a graduação, mas já com um foco de fazer alguma coisa relacionada à língua de sinais. Mas você também pode atuar como advogado? Sim. Mas hoje a minha dedicação... Mas depois que eu entrei para a educação, a minha dedicação ficou para a educação mesmo. Me descobri como um apaixonado pela educação. A sociedade, você acha que já reconhece, né? Já valoriza essa profissão? Falta a valorização. Reconhece, mas ainda muito pouco. Tanto quanto do próprio profissional intérprete, ele precisa se valorizar e as pessoas que nos contratam, né, precisam também reconhecer a gente como intérprete, assim como são os intérpretes das línguas orais. Claro, está havendo um movimento, isso tem crescido, mas a gente ainda está num movimento muito pequeno, precisa de uma conscientização maior. E quem quiser investir nessa área, como é que pode proceder? Primeira coisa é ter contato com a comunidade surda. Eu acho interessante o intérprete que tem, né, a pessoa que tem aquele desejo, procurar os outros colegas que já são formados também, porque a nossa profissão a gente precisa de pesquisa, a gente precisa o tempo inteiro estar procurando informação, conhecimento e, claro, a gente hoje tem os cursos de língua de sinais. Existe uma graduação específica? Aqui no Rio hoje a gente tem em específico o curso de pedagogia do INES, no qual eu sou graduando também lá. Sim. E na UFRJ tem o Letras Libras.
E vale a pena você ser um intérprete de Libras? Isso aí eu gostaria de saber. Sim, vale a pena. Sim, a profissão... Qualquer profissão você tem que ter paixão pelo que você faz, então tudo fica mais fácil, né? Eu me encontrei, no caso, como intérprete de Libras porque eu descobri a paixão na minha profissão, né? Talvez não seria tão apaixonado se estivesse atuando na área do direito ou, não sei, né? Mas se eu conseguisse fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ser um advogado, mas trabalhando na área da surdez, ainda não tive essa possibilidade, mas acredito que hoje, como intérprete, nossa, Se sente realizado. Me sinto realizado, faço com prazer, então não vejo nem como trabalho, vejo como o meu dia a dia, né? Vivo para isso, respiro a língua de sinais. Então, como profissional realizado, quero que você deixe uma mensagem para todas as pessoas que desejam ingressar nessa profissão. Que busque conhecimento. Busque cursos, congressos, palestras, mesmo que seja cursos simples, mas tudo agrega conhecimento, tudo é valor para você, né? Eu acho que o fundamental é você não parar de pesquisar. Tiago Carlos da Silva, muito obrigado pela sua participação aqui no Visual com a gente. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Ok. E o Visual fica por aqui. E pelo nosso WhatsApp você entra em contato com a gente e pode mandar sugestões. Anote o número 021 974 522 300. Bom dia. Muito obrigada pela companhia. Tchau.